Boa noite, irmãos. Muito bom nós estarmos aqui novamente. Hoje eu gostaria de começar uma nova série, uma série temática, né? Depois que nós terminamos a série do livro de Marcos, que nós denominamos Reflexão do Evangelho, nós terminamos a última mensagem daquela série foi Mandamentos da Ressurreição, né? Que vimos lá em Marcos 16:15 em diante, acerca de mandamentos que Jesus deu após a ressurreição. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e nós decorremos e falamos ali, inspirados então nesse término. Eu queria continuar uma temática, né, que vai ser essa aqui, devedores engajando-se na missão de Deus. Isso então é o grande tema que teremos nessa série, que é uma série temática, e hoje nós vamos ler Romanos 1, do 14 ao 17, que diz assim: Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Muito bem, esse é o grande tema, né, que nós vamos ter aí. E por certo, essa mensagem ou esse versículo 16, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Será talvez e por certo, na verdade, o nosso versículo chave de toda essa série. Essa mensagem de hoje ela vai ter o seguinte título: Eu, um devedor. Esse vai ser o título que nós temos baseado naquilo que Paulo diz aqui nesse texto. Paradoxo é uma figura de linguagem que se propõe a apresentar, por meio de termos aparentemente contraditórios ou contraditórios, mas apresentar uma aparente contradição, por meio de alguns elementos que se confrontam, principalmente em um primeiro olhar. Mas elementos contraditórios, elementos confrontantes que apresentam uma aparente contradição, mas que com certeza vai trazer um único ensinamento, talvez de ângulos distintos. E é interessante como a Bíblia em si, sobretudo o Novo Testamento, apresenta muitos paradoxos, e no Evangelho nós encontramos muitos desses paradoxos nas palavras de Jesus, nas palavras dos apóstolos, nas cartas. Nós encontramos muitos desses paradoxos. Por exemplo, nós encontramos morte e vida. Para viver é necessário morrer. O próprio Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Isso também se aplica a nós. Outro paradoxo é humilhação e exaltação. Os humilhados serão exaltados, ou seja, existe um processo de exaltação na humilhação. Perder e ganhar, né? Jesus disse isso para nós. Diminuir para crescer. João Batista, um profeta que veio abrir o caminho para o ministério do Messias, ele certa vez disse: melhor que ele cresça e que eu diminua. Servidão e honra, né? A Bíblia diz que o maior é que serve. Então a honra vem para aquele que serve. Dar e receber, e daí por diante. Nós temos tantos paradoxos na Bíblia que vão trazer para nós um grande ensinamento. E hoje eu quero refletir com vocês um outro paradoxo que há tempos atrás eu fui surpreendido, é esse que está aí que lemos em Romanos capítulo 1, versículo 14 ao 17. Paulo diz que ele é um devedor. E o paradoxo que eu quero
trabalhar, e o conceito que eu quero levantar aqui é entre credores e devedores. Nós somos credores, ou seja, fomos beneficiados de alguma forma por Deus na nossa vida. Na verdade, a graça de Cristo nos faz credores, ou seja, ela nos beneficiou com seu perdão, com sua visitação, com sua misericórdia. Então nos colocou numa condição de credores. Mas, ao mesmo tempo, essa condição de credores nos leva a uma condição, a uma posição de devedores. Por isso que Paulo diz, sou devedor do Evangelho. Então, esse grande benefício nos coloca numa condição de devedores. Devedores a quem? Não a Deus, mas devedores ao próximo, devedores ao nosso semelhante. Então, a ação de Cristo, por meio da sua misericórdia e graça, em acreditar na nossa conta o seu amor, o seu favor, o seu sacrifício, nos torna credores e ao mesmo tempo devedores de algo que ele nos deu ao nosso semelhante. Paulo, numa mesma carta, por exemplo, ratificando essa ideia de credor, ele disse em Colossenses 2,14, Cristo cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pagando-a na cruz, ou seja, somos credores, beneficiários dessa graça. Romanos 5,1 também diz, tendo sido, pois, justificados, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos credores. E é verdade, estamos livres da dívida do pecado definitivamente, uma vez por todas. E o próprio Cristo apresentou essa forma de quitação, o próprio Deus apresentou o recurso para que essa dívida, essa exigência fosse quitada e nos fez então inocentes diante da nossa dívida para com Deus. Embora isso seja verdade, essa verdade imutável na vida daquele que creu, nesse tempo de reflexão com você hoje, eu quero convencer você de que você é um devedor, de que você e eu estamos endividados no Evangelho e que precisamos estar conscientes da dívida, não só conscientes, mas, como veremos, dispostos a pagá-la. Essa dívida surgiu a partir do momento que o crédito caiu na sua conta. É um paradoxo, né? Você tinha uma dívida, ela foi paga, mas ao mesmo tempo você agora se tornou um endividado para com o Evangelho em relação ao seu próximo, em relação ao seu semelhante. Por isso eu quero deixar uma premissa para você, que é a seguinte: a graça imerecida, acreditada em nossa vida por Cristo, nos torna devedores do Evangelho a todos os homens, independente de raça, credo, cor, língua e cultura. A graça imerecida, acreditada em nossa vida por Cristo, nos torna devedores do Evangelho a todos os homens, independente de raça, credo, cor, língua e cultura. Somos devedores do Evangelho. E assim que Paulo ele diz nesse capítulo 1, nesse trecho em que lemos. Então, o primeiro passo que nós precisamos dar em relação a essa dívida é reconhecer-nos como um devedor do Evangelho. Então, reconheça-se como um devedor do Evangelho. Paulo diz, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Há um conceito embutido nessa fala de Paulo, que não é de dúvida, não é de possibilidade, não é de oferta, não é de escolha, não é de preferência, mas de uma obrigação e uma necessidade. E essa obrigação e necessidade vai nortear o seu centro de compromisso para com o Evangelho e para com os perdidos. Enfaticamente, o que Paulo está declarando é que se sente compromissado. Ele tem um comprometimento sem restrições com os gentios. Nada é empecilho que vá barrar esse
comprometimento. Cor não é empecilho, raça, conhecimento, cultura, posição social, trazendo para os nossos dias, né, talvez aí podemos dizer filiação partidária, direita, esquerda, desse ou daquele, nacionalidade, nada é impedimento que vai me levar a posicionar diferentemente, a não ser como um devedor. Quando Paulo fala de gregos e bárbaros, ele não está valorizando ou supervalorizando um e inferiorizando o outro, supervalorizando o outro, não. Na verdade, isso é uma forma que ele usa para designar não etnias, né, mas talvez muito mais uma questão cultural. Os gregos aqui não é mais o povo em si, a raça, mas a cultura helênica, né, porque os gregos eles dominaram culturalmente aquele mundo conhecido. Então a cultura grega, a língua grega era algo que se esparramou, né? que realmente cresceu. E os gregos eles sabiam disso e tinham um certo orgulho em relação a isso. Assim como os romanos eles tinham um orgulho, talvez, de ter sido um movimento ou ter levado um movimento militar, né, dominado militarmente em muitos lugares, o grego era mais uma questão cultural. E Paulo expressa isso de uma outra forma, né? Ele fala tanto a sábios como a ignorantes. A cultura grega ela foi esparramada, né, nesse sentido, muito em função das conquistas, né? As conquistas de Alexandre o Grande tinham difundido por todo mundo a língua e pensamentos gregos e eles estavam se orgulhando disso. Mas o que Paulo está querendo dizer, independente desses detalhes, é que a minha mensagem, o meu envolvimento, a minha dívida, a minha obrigação é para com todos. É para com culto, é para com inculto, é para com o homem, é para com a mulher, é para com a criança. Isso nos lembra um pouco Jesus, né? Jesus, que foi a personificação do Evangelho, ele se dispôs não só a ensinar, mas dispôs a sua vida a estar com crianças, a estar com mulheres, a estar com homens, a estar com religiosos, a estar com toda a classe, letrados, iletrados. E como se Paulo dissesse, eu não tenho um compromisso com um gueto, eu não tenho um compromisso com pardos, com brancos, com negros, com mulheres, com sem-teto, com ricos, pobres, né, guetos sociais, tribos sociais. Eu tenho obrigação, eu tenho um compromisso com todos. Curiosamente, o nosso evangelho dos nossos dias, ele tem apontado muitas vezes para classes sociais, né? O evangelho do sem-teto, o evangelho da mulher, o evangelho que defende o pobre, o evangelho que defende o rico, o evangelho. Só que isso é uma aberração, porque o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho para todo aquele que crê. Nós vamos ver isso, independente de raça, cultura, sabedoria, para todos. Curiosamente a gente vê isso. Eu não tenho dúvida que a abordagem do evangelho para pessoas diferentes, em lugares diferentes, classes sociais diferentes, ela deve ser pensada, ela deve ser programada, ela deve ser analisada. Mas a essência do evangelho é uma só. A essência do evangelho é a cruz, e isso é para todas as pessoas. E o compromisso de Paulo, e que é o que nós estamos estou chamando a você, ao mesmo tempo me colocando na mesma posição, é esse compromisso de devedor do evangelho. E aí eu te pergunto, qual que é o seu compromisso? Qual que é o nosso comprometimento? Você se reconhece como devedor do evangelho a todas as pessoas? Ou somente a um grupo que é mais confortável a você? Talvez a sua classe social, talvez aqueles que moram, né,
frequentam os mesmos lugares que você. É verdade, eu sei que certamente essas pessoas são aquelas que talvez você precise e vá mais acessar. Mas o nosso compromisso precisa ser com todos. Mas pensemos naqueles que estão mais próximos de nós. Pensemos naqueles. Será que nós nos sentimos devedores do Evangelho em relação a eles? Esse é o sentimento que devemos carregar. Mas muitas vezes nós pensamos, e às vezes não externamos, mas pensamos, que nós, não, compromisso, devedor do Evangelho deve se sentir um missionário. Deve se sentir o pastor, o obreiro. Em termos transculturais, então, quem deve sentir é aquele que está lá. Mas e o seu vizinho? E o seu parente? E a sua família que não crê no Evangelho? Na verdade, irmãos, o crédito que recebemos em nossa conta das mãos do nosso Senhor Jesus nos faz indubitavelmente devedores desse mesmo valor a outros que serão certamente diferentes de nós. Então, ao caixa do supermercado, ao frentista do posto, esteja sensível às oportunidades do Evangelho, porque se você se sentir um devedor, o Espírito Santo há de mexer com você, há de dirigir você em todas as oportunidades que nós temos, ainda que breve, do Evangelho. Outra coisa que eu quero despertar em você é por comprometimento com a pregação desse Evangelho. Comprometa-se com a pregação do Evangelho. Não adianta você apenas se assemelhar, você se sentir realmente um devedor. Você precisa se comprometer com isso. Por isso Paulo diz, estou disposto a pregar o Evangelho. Existe uma disposição da parte dele, uma prontidão, uma ansiedade no seu coração para proclamar o Evangelho a quem quer que seja, inclusive aos romanos, que é para quem ele escreve essa carta nesse momento. Ele não conhecia essa igreja, ele não conhecia esses irmãos pessoalmente. Essa igreja, muito provavelmente, ela nasceu com pessoas que tiveram Pentecostes logo após a ascensão de Jesus, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, e eles ali então pregaram ousadamente em Jerusalém. E ele então escreve, eu estou disposto a pregar o Evangelho. É curioso que eu, na minha trajetória cristã, muito tempo atrás, talvez assim na minha imaturidade, eu li esse trecho e achava estranho Paulo dizer para uma igreja que ele queria pregar o Evangelho para eles, como se talvez eles não soubessem, não entendessem o que é Evangelho. Mas à medida que a maturidade chegou, eu percebi, e entendo isso hoje, que Paulo está dizendo que os crentes em Jesus Cristo continuam precisando do Evangelho. Os descrentes, aqueles que não conhecem, eles também precisam do Evangelho. Eles precisam ouvir o Evangelho uma primeira vez. Os crentes, eles precisam continuar ouvindo o Evangelho, porque é o Evangelho, ele vai dizer mais embaixo, que é o instrumento transformador de Deus. É o instrumento que purifica, que transforma. Então, tanto o que tem fé precisa continuar ouvindo o Evangelho, que transforma de glória em glória cada dia, e aquele que não ouviu o Evangelho, ele precisa ter esse encontro de fé. E Paulo então diz que ele tem uma expectativa no coração de pregar o Evangelho em Roma, de ir até esses irmãos a pregar o Evangelho. Ele não tem uma expectativa de turistar em Roma, ele não quer ser uma turista nessa grande cidade, ele não quer fazer um tour, mas ele tem um desejo, fundamentar irmãos em Cristo no Evangelho, ganhar outras pessoas em Cristo no Evangelho e encorajar, sobre tudo isso, encorajar esses irmãos a sentir-se devedores e comprometidos com a pregação do Evangelho nessa comunidade local e nessa cidade difícil que era Roma. Roma era uma cidade difícil. Havia em Roma culto ao imperador. E você dizer que um só era o Senhor era complicado. Você dizer que Jesus Cristo era o Senhor era complicado.
Paulo então estava disposto. E Paulo tinha essa disposição, você sabe disso. Ele pregava na prisão, ele pregava solto em liberdade, nas sinagogas, nas cortes, nas praças, nas ruas. Ele pregava na pobreza, ele pregava na fartura. Certa vez ele chegou a dizer: ai de mim, se não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. Irmãos, Deus nos confiou a palavra dele. Deus nos entregou um tesouro nas nossas mãos. Sonegar esse tesouro, sonegar esse evangelho a quem quer que seja, é como um crime de apropriação indébita. É você sonegar algo que não te pertence. Por quê? Porque o evangelho não é para ser retido. O evangelho é para ser proclamado. Ninguém pode reivindicar monopólio do evangelho. E monopólio no seguinte sentido: muito bem, eu creio no Senhor Jesus, a minha casa, os meus filhos, estamos bem, então eu vou tocando a minha vida, de domingo eu vou à igreja, faço lá as minhas orações, canto com o povo de Deus, saio para a minha vida secular normal, de segunda a sexta, de segunda a sábado, e vou levando a minha vida, e domingo estou de volta à igreja. E você não sente nem cócegas, em comprometimento, em vergonha, em não divulgar, e não repartir esse evangelho. Curioso que no dia que eu estava preparando essa mensagem, eu estava um dia em casa, e bate à minha porta uma pessoa, de vez em quando bate pessoas aqui mesmo, pedindo um alimento, pedindo uma ajuda, e nesse dia bateu uma moça. O nome dela era Jane. E eu vi logo que a Jane tinha grandes dificuldades, sua aparência, a sua situação. E ela me pediu uma ajuda, e eu vim, pedi para ela esperar, depois, antes de dar, eu fui conversar com ela, voltei com um folheto na mão, e falei com ela: Jane, onde você mora? Ela falou assim: olha, eu fico aqui com minhas irmãs, mas eu não moro lá, que elas não me querem. E eu vi logo que era uma situação difícil, uma situação de dependência química, havia ali naquela vida. E eu tive a oportunidade de falar com ela a respeito do evangelho. Eu tive a oportunidade de falar com ela: olha, eu vou te dar arroz com feijão. Isso mata a fome da sua barriga. Mas há uma necessidade, por causa da rebeldia do coração do homem, que se rebelou contra Deus, está afastado de Deus e hoje sofre por causa dessa rebelião, que só Ele mesmo criou o meio para nós resolvermos essa situação. E ali eu expus o evangelho para ela, sabe? Eu conversei com ela uns 15, 20 minutos, expondo o evangelho para ela, dizendo como que o Senhor podia fazer, e ela me revelou que já frequentou a igreja, que já até se batizou, né? Mas conversando com ela eu vi que ela não entendeu realmente o evangelho, ela se frustrou com toda aquela situação. Mas eu pergunto a você, sabe, irmão, como que está a sua disposição para anunciar as boas novas às pessoas? A Jane era uma pessoa que estava aqui simples, bateu na porta da minha casa, e eu tive essa oportunidade. Mas quantas oportunidades você tem e eu tenho? E muitas vezes o Espírito de Deus nos incomoda, mas nós fazemos questão de abafar a voz do Espírito. E eu sei que na dinâmica da nossa vida também nós nos esquecemos. As demandas, correrias, nós às vezes tomados de afazeres, nossa casa, família, mas nós precisamos ser lembrados. E eu quero aqui ser um instrumento do Senhor na sua vida, para te lembrar que você é um devedor e que você precisa se comprometer. Você não, nós precisamos nos comprometer cada dia com a pregação do Evangelho e com as oportunidades. Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Será que nós temos esse ai na nossa vida? Eu sei que nós temos outros. Por exemplo, ai de mim que não tenho uma casa nova. Ai de mim que meu carro é velho. Ai de mim que eu não consegui comprar aquela roupa. Ai de mim que eu não consegui comprar aquele calçado. Esses ai nós temos. Mas agora, será que um dia teremos ou temos
Ai de mim, Senhor, estou sentido. Ai de mim, Senhor Deus, meu coração dói se não pregar o Evangelho. Se nós não considerarmos a nossa postura diante de Deus, esse ai de Paulo, esse comprometimento do apóstolo Paulo, nós rapidamente podemos dar lugar à acomodação no nosso coração, que rapidamente vai evoluir para uma espécie de omissão e posteriormente para uma indisposição em anunciar o Evangelho. Nós vamos cauterizando tanto a nossa mente com argumentos, e que nós argumentamos tanto que nós cauterizamos a ponto de não sentirmos mais nada. E aí que o missionário que se vire, o pastor se vire, o obreiro que se vire. Mas nós precisamos ser mexidos e que o Espírito Santo mexa com você nessa noite. Um outro ponto que eu quero levantar para você aqui é: não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe. Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho era identificado com um rabi, um mestre carpinteiro, que teve alguns seguidores que o seguiu durante sua trajetória de vida, 3 anos de ministério, mas que foi maltratado pelo seu próprio povo, entregue e morto pelos líderes religiosos do seu próprio povo, da sua própria nação. Além disso, pesava sobre ele que para os romanos seria um grande escândalo, em Roma, na nação romana, seria um grande escândalo que esse mestre carpinteiro foi morto por meio da cruz, ele foi crucificado. O que pensar do ensino, o que pensar da mensagem de um rabi, de um mestre carpinteiro que foi morto, crucificado? A morte de cruz era a morte mais desprezível aos olhos dos romanos. Eles desprezavam. A morte de cruz era uma morte romana. Eles crucificaram milhares de pessoas em Roma, né? E crucificavam os piores, crucificavam os ladrões, crucificavam os bandalheiros, crucificavam aqueles que não tinham valor nenhum. E o mestre Jesus, esse rabi, foi crucificado. E o que pensar desse ensino então? Os eruditos, os sábios daquela época, os sábios de Roma, né? Eles desprezavam Jesus, desprezavam o ensino. Isso acontece até hoje entre nós. Os sábios, os eruditos, os doutores, você entra num ambiente universitário, você entra num ambiente acadêmico, você fala de fé, você fala de cristianismo, você fala de Jesus, você fala, isso é conversa para os fracos. Isso é uma forma de iludir a mente daqueles que são fracos, daqueles que têm um QI baixo, daqueles que não têm, aqueles que são vulneráveis. Consideram a fé um ópio, né? Consideram a fé uma mentira, Até hoje é assim. O Evangelho é envergonhado, ele é assim, desprezado na frente dos cultos dos sábios. Mas Paulo, eu vou dizer para você, não estava nem aí para isso. Por isso que ele disse: não me envergonho do Evangelho. E ele já sabia, certa vez ele disse: olha, para os gregos a cruz era loucura, e para os judeus escândalo. 1 Coríntios ele diz isso. E ele não estava nem aí para isso. Paulo, por certo, ele cria nesse poder, e ele vai falar disso depois. E é verdade que, além disso, para Paulo tem um sentimento muito mais profundo e diferente, né, em relação a não se envergonhar do Evangelho, porque para Paulo, gente, o Evangelho custou a vida. Para Paulo, o Evangelho custou a vida. Paulo era um rabi. Paulo era um fariseu de fariseus, que perseguiu a igreja, que matou irmãos, que perseguiu a igreja de Cristo.
E quando Paulo se encontra com o Senhor, a vida dele muda, então ele passa a ser perseguido, ele passa a ser açoitado, ele corre risco de morte, ele tem inimizades, abandonos. E quando ele fala de não ter vergonha das boas novas, na mente dele vem tudo isso. Quando Paulo, por exemplo, escreve suas cartas pastorais, de 1ª e 2ª a Timóteo, ele tem que encorajar o seu filho na fé, o seu jovem filho na fé, a Timóteo, sabe? Para que ele não se envergonhe do evangelho. Porque Paulo não se envergonhava. Certa vez ele disse, mais o que era para mim lucro, ele está falando da sua vida passada, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu os considero como esterco para poder ganhar a Cristo. 1 Filipenses, 3, 7 e 8. Para nós hoje, e nossa cultura, não tem esse peso que tinha para Paulo. Nós não corremos risco de ser açoitados, muito dificilmente nós seremos presos por alguma situação, não corremos risco de morte, e pode ser que mesmo assim tenhamos vergonha da nossa fé, de expor a nossa fé, vergonha do Evangelho. E pode ser que em algumas situações você seja aquilo que eu já ouvi uma certa vez, crente 007, ou seja, agente secreto. Aquele que é crente na surdina, não posso revelar minha fé nesse ambiente aqui não, porque eu posso ter alguns problemas, né? Posso ter um problema de relacionamento aqui, as pessoas pode ser que não me olhem com os mesmos olhos, né? Aquela promoção também que eu tô tanto almejando, pode ser que se eu disser que eu sou crente, eles vão me comparar, por exemplo, aos outros crentes aí que tem aí, que não levam a sério e tudo, vamos colocar nesse mesmo saco, não seja muito interessante, eu posso perder aqui com o meu chefe um certo prestígio. Paulo não estava nem aí para isso. Paulo, ele deixou tudo, ele não queria prestígio, ele falou assim, eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho desse evangelho. Sabe, irmãos, que eu e você também, nós não envergonhemos do evangelho. Porque se você creu no evangelho, de alguma forma esse evangelho te alcançou. Paulo, no caminho de Damasco, perseguidor da igreja, brilhou uma luz que o derrubou, que jogou no chão. E ao se dirigir a essa luz, ele diz, quem és tu, Senhor? E ali uma voz vem, eu sou Jesus a quem você persegue, Paulo. E dali em diante a vida de Paulo não foi a mesma. Se a sua vida foi mudada, independente de como aconteceu, essa é a história de Paulo, mas a sua, com certeza, tem uma história. Como você foi alcançado, eu tenho a minha história e você tem a sua história. Paulo não se envergonhava, não se envergonhe também. Mas a vida no evangelho, meu irmão, quero dizer para você, é uma vida de riscos. É uma vida de riscos. Paulo sabia disso, eu quero te dizer, é uma vida de riscos. E você é chamado a não se envergonhar do evangelho. Talvez riscos não como nós lemos aqui com Paulo, mas riscos em nosso dia a dia, a nos posicionarmos ao lado do evangelho da cruz, do evangelho sobrenatural, do evangelho do céu, do evangelho do poder, que é o que Paulo vai dizer, o evangelho que transforma. Porque o evangelho que Paulo está dizendo aqui é um evangelho que cutuca, um evangelho que incomoda, que confronta, mas é um evangelho também que cura. Mas nem sempre é palatável aqueles que ouvem. E pode ser que eu e você passemos por algumas dificuldades a nos posicionar diante do verdadeiro evangelho. Mas Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. Que eu e você, como arautos do evangelho, como aqueles que agora numa corrida de revezamento estão com bastão na mão e correm essa corrida da fé, essa corrida da fé nesse mundo, possamos continuar essa corrida, falar desse evangelho, compartilhar desse evangelho.
E por último, eu quero dizer que Paulo se posicionou no verdadeiro evangelho. Posicione-se no verdadeiro evangelho. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela a fé. Até o evangelho se revelar, se personificar na pessoa de Jesus, na plenitude da justiça, essa plenitude da justiça estava oculta em Deus. Para falarmos de justiça de Deus, temos que falar da nossa injustiça. E o homem é injusto. Se nós continuarmos lendo Romanos, nós vamos ver Paulo dizer: não há um justo sequer, não há um que busque a Deus, porque os homens se fizeram injustos. Na verdade, desde o Éden, na verdade, desde Adão, o rompimento dos nossos pais com Deus, o rompimento por meio do pecado, por escolherem o pecado, a rebeldia de coração, nos fez injustos diante de Deus. E para isso acontecer, o homem precisou, o próprio Deus levantou um meio paliativo disso, de buscar a justificação. Então, as suas faltas, o seu perdão, a sua justificação era feita anualmente, periodicamente, semanalmente diante de Deus. Por meio de quê? Sacrifícios de animais, ofertas que eram oferecidas para que a culpa fosse retirada, removida, para que houvesse perdão, mas isso era paliativo. Isso mostra que essa justiça era uma justiça temporária. E aqui Paulo vai falar de uma justiça revelada, que é uma justiça que ela é permanente. Mas embora, ainda assim, que o homem apresentasse-se diante de Deus, e foi Deus que promoveu tudo, isso nos mostra que haveria de vir aquilo que era perfeito. Haveria de ser revelada uma justiça que Paulo diz que foi revelada por meio do Evangelho. Então, para falarmos de justiça, nós temos que falar dessa injustiça. E, uma vez injustos diante de Deus, como os nossos pais também se colocaram, não havia nada em nós que pudesse resolver a nossa situação por nós mesmos. Imagina só, nós, seres limitados, derivados, pequenos, rebeldes de coração, que se desviam de Deus, que não buscam Deus, o que nós teríamos para oferecer a um Deus que era ilimitado, santo, grande, criador de todas as coisas, a fim de que a nossa justiça acontecesse? Na verdade, é isso que a religião propõe. A base da religião mundial, em muitos aspectos, seja ela aqui, né, no Ocidente, perto de nós, na nossa realidade, ela é uma espécie de troca. Aquilo que eu vou ofertar, eu vou oferecer a Deus para que Ele me veja tão bonzinho que vá me justificar, que vá me abençoar, que vá abonar a minha falta. Não existe nada que possamos fazer para isso. Por isso, a justiça de Deus é revelada no Evangelho, ou seja, o próprio Deus tomou a iniciativa de revelar essa justiça. Se nós levarmos em consideração que o Evangelho é uma pessoa, que o Evangelho não é um conjunto de escritos num papel, embora os princípios foram nos deixados em um livro, mas o Evangelho é a personificação da pessoa de Jesus Cristo, que deixou o seu lugar de glória, se revestiu com esse tabernáculo humano, sofreu as nossas angústias, morreu a nossa morte. Nós consideremos que Deus tanto planejou, enviou Jesus para executar essa grande obra e hoje a aplica em nossas vidas por meio do Espírito Santo, para que nós então nos retornássemos ou nos voltássemos para Deus num relacionamento com base em um Deus que justifica. E é somente essa justificação e é somente essa justiça por meio de Jesus que se efetiva nas nossas vidas. Ele veio executar
a sentença de justificação. E é a identificação com essa justiça. É a identificação com essa sentença de morte, com isso que Jesus tomou sobre os seus ombros, sobre a sua vida, que vai nos trazer a justificação. Uma sentença que era nossa, mas ainda que tivesse sido colocada nas nossas costas, nós não daríamos conta de executá-la, porque nós éramos injustos e precisava de um justo para executar a justiça. Ele anulou a cédula de dívida. Por isso que no Evangelho é revelada a justiça. A justiça não é revelada nos seus atos de justiça, nas suas obras. Na verdade, os nossos atos de justiça são chamados de trapo de imundícia pelo profeta Isaías, ou seja, não serve para nada, mas em Cristo a justiça foi revelada. E a Bíblia diz que nós precisamos crer, é pela fé. Paulo diz, é pela fé. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Fé é apropriar-se no coração, é apreender, é identificar, é considerar sinceramente o preço pago. Qual o preço que foi? O preço de sangue da cruz do Calvário. Por isso que o evangelho verdadeiro é o evangelho da cruz, é o evangelho da morte, é o evangelho do sofrimento que nos traz vida. E você e eu precisamos acreditar, colocar fé, não em qualquer coisa, mas nessa verdade que transforma e que nos liberta, que de injustos nos torna justos diante de Deus. Esse é o evangelho que Paulo estava comprometido. Esse é o evangelho que Paulo não se vergonhava. Esse é o evangelho que Paulo estava disposto a pegar. Ele estava comprometido com o evangelho justificador. Não é o evangelho massageador. Não é o evangelho que adula o ego do ser humano, que vai dizer, não, você é bom. Você precisa apenas de umas reformas. Na verdade, você precisa aprender a se sentir melhor com você mesmo. Treine as suas emoções. Treine as suas emoções, aprenda a se conhecer melhor. Na verdade, você precisa ser feliz. Você precisa ser feliz com aquilo que é. Ou melhor, você precisa ser vitorioso. Você tem que se apropriar das vitórias, porque você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ser cabeça, porque o nosso Senhor é dono do ouro e da prata e de todas as coisas. Ou esse evangelho dos nossos dias, evangelho que vai treinar suas emoções para que você seja uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa emocionalmente forte. Na verdade, o evangelho da cruz é para os fracos, o evangelho da cruz é confrontador, o evangelho da cruz é para perdoar, o evangelho da cruz ele diz que você não pode, e se você insistir, você vai continuar batendo cabeça. Mas se você desistir e crer, ele vai fazer por você. Se você se comprometer com um tipo de evangelho cômodo, palatável e fácil, puramente emocional, fique tranquilo, você não vai correr riscos. Pode ser até que você receba alguns aplausos, mas se for com esse evangelho, e se você foi alcançado por esse evangelho que Paulo está dizendo aqui, por esse evangelho que nós estamos dizendo, pode ser que você corra riscos, porque esse evangelho ele não tem uma graça barata. Esse evangelho não é um evangelho simplesmente coach, fácil, palatável, mas é um evangelho de cruz, um evangelho que custou e vai custar para nós de alguma forma, vai nos incomodar, vai nos custar. Por quê? Porque o evangelho exige exclusividade. Exige exclusividade. O evangelho nos torna servos de um Senhor. O evangelho de Cristo não é um evangelho utilitarista, como nas religiões as pessoas se relacionam com o seu Deus, se relacionam com o Deus daquela região de uma maneira utilitarista. Elas querem resolver problemas, elas querem ganhar, elas querem executar determinadas ações. É assim, por exemplo, no Espiritismo. Você vai lá, eles te mandam fazer uma determinada oferenda para resolver aquele problema. Ou vão te dar lá um passe, uma oração. É assim no catolicismo romano, um cristianismo que é um cristianismo deturpado. Você precisa fazer tantas penitências, você precisa frequentar aquela missa ou fazer aquela determinada coisa para que você seja livre daquela penalidade.
Gente, o cristianismo, o evangelho da cruz, não é um evangelho utilitarista. Um evangelho que quer nos fazer servos de um Senhor maior do que todos os irmãos, maior do que todos nós. E ele te convida à renúncia, ele te convida à morte, ele te convida a se render. E para mim e para você, para mim e para você, tanto para aquele que ouve, quanto para aquele que compartilha. O evangelho é cortante. O evangelho tem uma espada que ele corta. E é desse evangelho que Paulo, é com esse evangelho que Paulo se comprometia. E eu quero dizer que é desse evangelho que eu quero te convidar a se sentir devedor. É desse evangelho transformador que eu quero se sentir, que você se sinta devedor. Porque se você creu nesse verdadeiro evangelho, se você ouviu esse evangelho, e se foi esse evangelho que o alcançou, é esse evangelho que você precisa se comprometer com ele. Esse evangelho que as pessoas ao seu redor estão esperando para ouvir. Por isso, que nessa noite, o Espírito Santo te incomode. Que o Espírito Santo mova o seu coração, que nessa semana, ao sair desse lugar, que o Espírito Santo possa falar com você, em cada situação. Seja na sua família, nos seus vizinhos, nas pessoas que trabalham com você, sempre haverá aqueles que necessitam ouvir o Evangelho. E que o Espírito Santo te conduza e te oriente, para que você não perca essas oportunidades, se sentindo devedor do Evangelho, comprometido com o Evangelho, não se envergonhando do Evangelho, desse verdadeiro Evangelho de cruz. Amém? Que o Espírito Santo nos conduza cada vez mais nesse caminho que ele tem para nós. Vamos orar?